Olá, bem-vindas, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui vocês encontrarão a minha arte e o meu pensamento. E o tema hoje é leitura com José Eduardo Simões. E o objeto de leitura hoje é a primeira parte do meu livro A Nova Civilização Cristã. Um pequeno alerta: se você é muito sensível às suas crenças cristãs, a minha sugestão é que você não acompanhe a leitura deste livro. Dito isto, vamos lá? Apresentação. Aqui, tal qual fiz em meu outro livro, Cristo mentiu? É uma pergunta, tá, gente? Não é uma afirmação. Procurei simplificá-lo o máximo que me foi possível. A sua segunda edição, então, é bem diferente da primeira também. Introdução. Ao contrário do que se pensava antigamente, hoje sabe-se que todas as coisas no universo existem em constante transformismo evolutivo. Tais transformações se dão por meio de lentas incubações no nada da ciência, ou mundo de potencial criativo, como o chamo, e terminam por dar repentinos saltos para a frente, denominados revoluções da vida. Este é o jogo que acontece no atual momento histórico do mundo. A revolução é grande e atinge as raízes da própria vida. Profecias. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o que for bom. Será realmente possível conhecer o futuro antecipadamente? Esse é o primeiro problema que se enfrenta ao penetrar o mundo das profecias. E, para entendê-lo, é preciso, primeiro, compreender que passado, presente e futuro são posições relativas apenas a este mundo. Na profecia, então, o profeta, com a sua mente mais sensível, sintoniza com esferas superiores de existência em que não há tempo, e onde ele não existe, tudo é presente, e o futuro não pode ser mistério, mesmo para este mundo que, como sombra, está ligado àquele superior. Compreendida a natureza do ato profético, é possível agora ocupar-se do Apocalipse sob a ótica de Pietro Baldi, 1886-1972, filósofo e teólogo italiano. De modo geral, naquele mostra-se que o caos em que vive o homem é transitório, pois, no âmago do seu mundo, impera a ordem de Deus. Nota 1. Princípio universal gerador de ordem. O Apocalipse indica também que no universo há um princípio de equilíbrio que domina o mal, desequilíbrio, controlando o seu desenvolvimento e detendo-o quando a medida está esgotada. E agora, no atual momento histórico, parece-se assistir a esse esgotamento de medidas. É o terrificante fim de um mundo e afirmação de outro. É derrota para os maus, provocadores de desequilíbrios, e vitória para os bons, criadores de equilíbrio. Então, a humanidade, purificada por ter perdido os seus piores elementos, agrupar-se-á em torno de desconhecidos que sofrem e semeiam em silêncio, recomeçando, renovada, o seu caminho ascensional. Começará a nova era em que dominará o espírito e não mais a matéria. Sim, pois, no terceiro milênio, tal como o Cristo no terceiro dia, é preciso ressurgir. Isso é o que diz o Apocalipse.
Nota 2. Quero crer que um desses desconhecidos é Pietro Baldi. Sua obra, vasta, profunda, pouco conhecida e, menos ainda, compreendida. Nota 3. Domínio do espírito sobre a matéria, aqui, significa interesse maior pelos valores morais e evolutivos que por posses materiais. Nota 4. Ressurgir das cinzas de um mundo em desmoronamento, ou, pelo menos, da sua animalidade ainda imperante. Divina História. O pensamento de Deus irradia sobre a história e sobre o mundo. Leon Denis. É sabido hoje que não existe fenômeno que não obedeça a uma lei, e, por isso, não se pode admitir que o fenômeno histórico esteja isento dela. Uma, porém, é a história vista pelo homem, outra é a feita por Deus. Nota 1. Deus é entendido aqui como o processo evolutivo de tudo o que existe. Coincide, assim, com o conceito de vida em constante evolução. Sim, pois, enquanto o primeiro a vive em superfície, o segundo a dirige das profundezas de tudo que existe. E Deus, para guiar a história, escolhe homens adequados e utiliza os objetivos deles como meio de induzi-los à ação. E quando seus interesses não mais concordam com os planos que Deus quer realizar, são logo afastados do caminho pela vida, única força que, com sua inteligência e poder, verdadeiramente domina o nosso planeta. Tudo, então, em última análise, reduz-se a fenômeno biológico, passando a história a adquirir significado bem diverso, o de estar ligado ao plano universal de evolução da vida. E quando a inteligência da história permite que forças do mal tomem desenvolvimento excepcionalmente agressivo, isso significa que a evolução precisa do seu trabalho de destruição para limpar o terreno de todas as construções velhas e erradas. Nota 2. É o que parece estar acontecendo agora, em que a ação humana tornou-se extremamente destrutiva da própria vida em nosso planeta. E este, como ser vivo que é, começa a se defender como qualquer organismo que não quer se deixar matar. Superada tal fase, a humanidade, espera-se, terá aprendido a viver em mais íntima harmonia com as forças da vida que guiam o nosso planeta. A vida, então, ajuda a todo ser humano e movimentos que têm função biológica e deixa indefesos os que não têm. E pode ser, também, função biológica liquidar uma classe social dominante, um poder político, uma força econômica, quando não correspondem à utilidade da vida e sua eliminação seja necessária aos objetivos de evolução da própria vida. Nota 3. Vida é jogo de forças que se estende por longo tempo. Daí se vê forças sociais como capitalismo, socialismo e comunismo, por exemplo, em luta há mais de século e sem prazo para terminar. Nesse processo, porém, as arestas se vão aparando e, quem sabe, num futuro ainda longínquo, dessas forças em conflito surja outra, a do colaboracionismo, que nada mais é que a aplicação, finalmente, dos principais conceitos do Evangelho. Desse modo, se compreende quão instáveis são todas as posições de mando baseadas na força e não na função. Esta, seja qual for, está, pois, biologicamente aberta a todos, mas é reservada pela vida ao mais apto. Sim, porque quem guia tudo, inclusive a história, não é o homem,
mais Deus. Nota 4. Vê-se isso claramente nos jogos políticos, em que ideologias, partidos políticos e políticos trocam constantemente de posição, uma vez que são forças que defendem interesses próprios e não os da evolução coletiva. No entanto, é a vida que, mesmo assim, avança, pois nada existe fora do contexto evolutivo universal. Então, paramos por aqui, amigos e amigas, porque o tema é meio denso, não é? E espero reencontrá-los em uma próxima oportunidade para continuarmos a leitura deste livro. Fiquem bem, um grande beijo.